Olá, nesse meu novo Gazine, que estou gravando agora no dia 12 de setembro de 2023, ele se refere às sétimas Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos ocorridas do dia 22 ao 25 de agosto deste mesmo ano de 2023. Né? Aqui é a página de abertura do site principal. Né? E este é um evento que ocorre desde 2011. Primeiro evento, primeiras jornadas ocorreram em 2011, eram bianuais. Depois de alguns poucos anos, elas se tornaram anuais. Daí veio a pandemia, que atrapalhou, mas em substituição foram criadas as cyberjornadas, que foram em 3 edições. Elas não foram contabilizadas em sequência das internacionais, porque elas são específicas como cyberjornadas, mas tiveram o mesmo empreendimento de trabalhos, artigos que têm a ver com histórias em quadrinhos, resumos expandidos, que afinal, eu acho que no começo eram artigos, mas enfim, sempre os resumos expandidos para serem aprovados, né, para serem avaliados e também aprovados ou não. Enfim, as 3 cyberjornadas ocorreram durante os eventos datados pela pandemia. E agora, finalmente, em 2023, o evento toma continuidade com as 7ª jornadas presencial, só que de modo híbrido. Né? A experiência com as cyberjornadas fizeram com que a comissão organizadora então trouxesse esse evento do dia 22 e 25, em que o primeiro dia é para as pessoas que escolheram não ir a São Paulo, porque o evento se realiza na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, na USP, em São Paulo, capital, e quem escolheu a modalidade remota mandaria o seu trabalho para ser avaliado para o dia específico da modalidade remota, que ocorreu no dia 22. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Sim. Nos 3 dias do evento presenciais, teve também convidados para conferências, como sempre acontecia nas presenciais. Então, na abertura foi a vice-cônsul Akiko Kikuchi do Japão, junto com a professora Sônia Luitem Mediano. No último dia acabou sendo o Rosinaldo Miani, ou no segundo dia, se eu não me engano. Agora, aqui é o segundo dia. E a Maria Victoria Saibene, do Uruguai, no terceiro dia, no último dia. No 4º dia, que é o terceiro presencial. Né? Para vocês entenderem melhor, esse evento, o evento é importantíssimo, porque ele é um dos que ampliaram a pesquisa nas histórias em quadrinhos do Brasil. Ele é internacional, ele traz alguns conferencistas como esta professora do Uruguai, mas ele traz a possibilidade de quem quiser participar com trabalhos de pesquisa na área de quadrinhos e afins. Então ele vem somando e ampliando os pesquisadores e congregando, como todos os congressos e jornadas fazem, a uma troca mútua, né, de pesquisas, de ideias, e essa troca vai reverberando e ampliando cada vez mais o leque, como, por exemplo, as histórias em quadrinhos poéticas, que eu acabei conhecendo mais trabalhos que eu não conhecia, e vice-versa. Mas voltando aqui, este ano, então, no dia 22, houve a programação, a modalidade remota. Né? Eu fui um dos que mediu, mas também fui da área técnica de transmissão, né, pelo StreamYard. Tanto a modalidade remota como a presencial tiveram como padrão o envio de... Deixa eu fazer aqui um cancelamento. O envio de vídeos. É assim, o autor, o pesquisador, ele faz um resumo e envia. A comissão avaliadora faz a avaliação, é ou não aprovado. Sendo aprovado, ele escolheu a modalidade híbrida ou a presencial. Nesse primeiro ano, nessa primeira vez que é híbrida, tanto a híbrida, tanto a remota como escolheu a remota, né, a não presencial. Então, se o autor escolheu não ir, é a remota. E se ele escolheu ir, é a presencial. Tanto uma como a outra
tiveram como obrigatoriedade o envio da apresentação em vídeo. Por quê? Porque na remota não haveria as pessoas ao vivo. Então a apresentação se deu por vídeo e logo que acabou o vídeo, sim, elas entraram no ar online e teve um debate. Na presencial, os autores estiveram presentes na ECA, fizeram as apresentações ao vivo e também no final teve o debate ao vivo. Mas os vídeos da apresentação que eles gravaram foram previamente enviados porque entraram também no site no YouTube das jornadas e todos, tanto o remoto, tanto os vídeos das apresentações remotas como os vídeos das apresentações presenciais estão lá para serem visualizados por quem queira. A única coisa é que isso causou um pequeno problema que eu acabei conversando com alguns lá que falei, na verdade, do progresso que esse evento híbrido foi, porque ele promoveu, possibilitou quem não pudesse ir participar, mas também ele impediu algum outro autor que teve o seu trabalho aprovado, mas que acabou não tendo tempo de produzir o seu vídeo e enviar, em que ele não pôde entrar na programação, mas o trabalho havia sido aprovado. Então, como isso foi conversado lá com o outro, eu disse que eu acho que isso poderia ser revisto para os próximos, né? Para ver se isso continua desta forma. Se os trabalhos presenciais teriam a obrigatoriedade do vídeo ser enviado, e se ele não for enviado a tempo, o autor cujo trabalho foi aprovado não estaria participando, o que é um pouco injusto. Mas isso talvez seja revisto por eles, né? Então isso foi previamente conversado. Eu conversei com um outro sobre essa questão e com um da comissão cheguei primeiro a elogiar essa questão aí do vídeo, da possibilidade dos que não estariam presentes, né? Mas a gente chegou a esse consenso também de que impediu quem foi aprovado no presencial e não fez o vídeo, né? Então o vídeo como obrigatoriedade para os não presenciais, ok, entendemos. Agora os vídeos como obrigatoriedade aos que não estão presentes, talvez tenha que ser revisto isso porque, como eu falei, enfim, a obrigatoriedade do envio dos vídeos, ok, mas o trabalho foi aprovado, então é um pouco injusto ele não poder participar. Bom, enfim, isso não atrapalhou em muito não, é um outro que não conseguiu, fica aqui dada essa questão que pode ser uma questão a ser repensada futuramente. Voltando aqui à programação e ao que eu falei no início do vídeo, então esse tipo de evento ele amplia em muito as pesquisas de quadrinhos, né? E afins, porque eu estou na área dos fanzines e também teve lá um pessoal que trabalhou, que apresentou, que tem um pé nos quadrinhos também, nos fanzines também. Aqui na modalidade remota, por exemplo, eu só coloquei em amarelo aqui para a gente se lembrar, é o seguinte, para eu lembrar vocês, né? Então, as sessões remotas aconteceram no mesmo dia, de manhã e de tarde, remotamente. Então havia muitas salas em paralelo. Obviamente os vídeos já estão online, vocês podem assistir depois, como se quiserem todos. Mas o que acontecia? Havia um mediador, que seria no caso, por exemplo, o professor Valdomiro, ele mediava o debate final depois das apresentações dos vídeos nessa sala aqui, que seria da Quadrinhos de Educação, né? Sessão temática 6.2. E aí, outra sala estava acontecendo também. Eram umas 11 horas, aqui tinha um outro às 11 também. Outra sala depois aconteceu às 14, tinha um outro acontecendo às 14, mais outra. Então, todas essas em paralelo traziam essa possibilidade de quem quisesse escolher para que quisesse assistir, os inscritos, né, que quisessem assistir. Mas aqui eu coloquei um deles em amarelo para lembrar aquilo que eu falei. Por exemplo, esse trabalho da Luísa Loureiro, uma pesquisadora que eu não conhecia, cujo trabalho é Todo Quadro é um Corte à Poesia nos Quadrinhos, foi até mencionado pelo mediador, que é o professor Valdomiro, de que ele perguntou a ela se ela conhecia os quadrinhos poéticos brasileiros. Ela acabou dizendo que não conhecia. No caso, ele mencionou o meu nome, do Edgar Franco, mais alguns. E aí foi interessante que ele deu essa abertura para que ela soubesse também dessa outra
outro tipo de quadrinho poético, que é o poético fantástico, né? Acabei mandando contato para ela também, ainda no caso aqui não recebi, mas tem outras pessoas que eu mandei já recebi retorno, né? Então é bem interessante, porque vai ampliando, porque o trabalho que ela apresentou também, ela trouxe autores, até estrangeiros, que eu não conhecia, o trabalho que eles faziam com quadrinho poético, né? Alguns deles até, deixa eu ver aqui, eu até apontei aqui, por exemplo, aqui está o vídeo, bom, aqui está o site do YouTube, né? Com os vídeos do Observatório de Histórias em Quadrinhos, tanto os antigos como os mais recentes. Então, tem as 7ª jornadas aqui para vocês assistirem com as sessões temáticas que eu falei. Aqui tem a sessão temática que eu assisti, eu não mediei nem apresentei. Mas aí, ela aberta, como era a sessão remota do primeiro dia, todas elas eram abertas ao público, para o público tecer comentários, né? Vou até avançar um pouco aqui, só para vocês verem os comentários na lateral. Então, aqui são os vídeos, os vídeos sendo passados, né? Eu não vou pôr o áudio, depois vocês assistam. Então, o autor, esse é o primeiro vídeo, inclusive, da Luísa, falando dos quadrinhos poéticos, né? E aí tem os outros vídeos, cada vídeo é no máximo até 15 minutos, depois que acabavam a transmissão dos vídeos, aí havia a mediação do professor, do mediador, com os autores ao vivo, online, e os comentários aqui no final. Então foi bem interessante esse tipo de transmissão, né? Esse é do dia 22, sessão temática. E aqui eu vou mostrar para vocês a sessão temática 9, e essa é a presencial. Vou até pôr um som aqui, vou abrir um som aqui para vocês verem um comecinho só. Então, por exemplo, esse aqui é o meu primeiro... Tirei o áudio lá. Esse aqui é o primeiro trabalho meu, que eu apresento com... Eu fiz com o Guilherme Silveira, e que fala do quadrinhos independentes. Na verdade, os quadrinhos abstratos, né? Tem a ver com quadrinhos poéticos nessa questão, mas os quadrinhos abstratos. E aqui tem é sobre esse álbum aqui, que a editora do Guilherme Silveira editou, né? Então, o trabalho tem a ver com esse aqui. Essas apresentações estão todas online, para vocês verem que eu mostrei a apresentação virtual, né, remota, e agora uma que foi o envio que eu falei para vocês, que a gente acabou enviando os vídeos das apresentações presenciais. Essas presenciais só tem os vídeos. Obviamente, por quê? Porque os debates se deram ao vivo, nas salas dentro do prédio da Escola de Comunicações e Artes, e essa apresentação que vocês viram, o vídeo, não é a mesma. O tema é o mesmo, né? O PowerPoint que eu montei para a apresentação é o mesmo, só que eu estava lá para uma apresentação ao vivo, né? Foi isso, só para vocês entenderem melhor. E aí, voltando à questão do trabalho da Luísa sobre quadrinhos poéticos, através do trabalho dela, fui reconhecendo novos autores que pesquisam e que fazem quadrinhos poéticos, como essa dupla, a Sofia e a Débora. Tem um quadrinho que ela usa na dissertação de mestrado, a Luísa, usa também para exemplificar como um quadrinho poético, né? Tem a ver com o trabalho do texto também. Então é bem interessante. Aí, pelo trabalho da Luísa, ainda descobri a Tamlyn Bennett, que é uma poeta, diretora de um site chamado Red Room Poetry e fundadora do Forest Poem. E tem a ver com... Onde que eu vi o comic aqui? Eu vi escrito em alguma coisa. Poet, diretor, Red Room, fundador Poem Forest. Esses quadrinhos, aí, Ícaros e Fosfir, tem a ver com quadrinho poético. Deixa eu pôr a palavra-chave aqui de busca, comic. Pronto, estão aqui. Então, seus poemas, comics e ensaios apareceram em várias revistas, tal. Ela tem PhD em Comics Poetry, e aí eu puxei um trabalho da Tamlyn Bennett, né? E Beyond Sequential Art. São pesquisas sobre quadrinhos poéticos, né?
E aí a diferença, qual é a diferença do trabalho dela para o trabalho que eu faço com Edgar Franco e alguns outros? O nosso é mais intitulado como um quadrinho poético-filosófico, né? Tem a questão da reflexão junto. E esses são quadrinhos poéticos, mas tem quadrinistas brasileiros que estão na linha do quadrinho poético também, ou experimental, como alguns aparecem no Autofagia, se bem que aqui são mais os abstratos também, né? Então, vejam, eu falei no começo do vídeo isso. Qual a importância de uma jornada de pesquisa acadêmica, congresso, seminário? Essa, a ampliação das pesquisas. Agora eu tenho mais dados e mais material sobre quadrinhos poéticos do que tinha antes, e vice-versa para os que apresentaram lá e desconheciam, por exemplo, o quadrinho brasileiro, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, tem mais um que eu não mostrei aqui, que é um Weekend, explicando um pouco do Comics Poetry, poesia em quadrinhos, né? Então isso vai se ampliando. Aqui é o selo Risco impresso que do Guilherme Silveira e a Priscila, esqueci o sobrenome dela, que é a esposa dele, né? Que tem os trabalhos editados, impressos, né? É Visete Priscila o nome da esposa dele. Bem, e aqui tem mais um que eu vou mostrar daqui a pouco, só vou voltar aqui. Então vocês viram o principal já, que eu queria mostrar para vocês, né? Então tem, voltando aqui aos PDFs, vou voltar aqui aos PDFs. Então aqui a programação, né, da modalidade remota toda, e tem a programação da modalidade presencial toda também, né? Toda ela que se deu nas salas dentro da Escola de Comunicações e Arte, prédio da Escola de Comunicações e Artes da USP. Aqui tem um trabalho meu com o Guilherme, por exemplo, nesse dia, no dia 24, né, de agosto, e outros trabalhos interessantes, cada um na sua linha, no seu tema, porque também há temas de pesquisa, né, nas jornadas. São vários temas, quadrinhos e história, quadrinhos e educação, quadrinhos e gênero, quadrinhos, eu não lembro mais agora, de quadrinhos e linguagem, eu acho. Enfim, são uns 4 temas diferentes que você, na hora de escrever o seu artigo, o seu resumo expandido, vê qual a modalidade em que se encaixa, né? Então estão aqui as apresentações. Também nós temos as fotos, né? Eu vou mostrar rapidamente aqui algumas poucas. Então, as fotos do evento, né? Eu tirei fotos presenciais, obviamente, das salas que eu estive, na maior parte, né? E fotos também do site. Agora eu vou achar o site que está aqui. O site Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA USP, que é um site que promove, tem as reuniões mensais, né? Toda primeira sexta-feira de cada mês, das 20 às 22 horas, essas reuniões já existem há décadas, elas eram presenciais e passaram a se tornar virtuais, e elas continuam sendo virtuais por enquanto, e quem quiser participar é aberto também. Vocês entram aqui no site do Observatório de Histórias em Quadrinhos, na primeira sexta de cada mês, tem alguma especificação aqui, informação sobre a reunião. E aqui também temos as fotos que estão sendo inseridas, né, das jornadas, né? Então, algumas fotos, elas estão sendo inseridas aos poucos, né, como vocês estão vendo aqui. Eu acho que basicamente era... Ah, sim, eu tenho que mostrar agora para vocês o material. Então, a inscrição das jornadas tem um diferencial, né? Geralmente você paga a inscrição de congressos, de eventos, e você recebe uma pastinha ou algo assim. Nas jornadas você acaba recebendo um material a mais. Nesse caso, são livros e até gibis. Então, nessas jornadas recebemos o livro Professores Protagonistas, os quadrinhos em sala de aula na visão dos docentes, do Lúcio Luiz, da editora Marsupial. Esse livro, escrito pelo Lúcio Luiz, traz muitas questões, eu ainda não tive tempo de ler, né, mas como que o professor, os quadrinhos em sala de aula na visão dos docentes, como é que o professor vai utilizar os quadrinhos, acredito que tem a ver com isso, né?
se ele precisa entender um pouco melhor os quadrinhos também. Então é um livro bem importante e interessante, né? Recebemos também na pasta esse A Independência do Brasil, do Fábio Paiva, que estava apresentando o trabalho lá, né? Ele é o roteirista. É um trabalho aqui que é um pouco mais sobre a formação do Brasil, né? Então ele celebra aqui os 200 anos de independência e tem a ver com... Ele é da editora UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, né? Também recebemos um livro importante, que é A Charge e Elementos de Teoria e Subsídios, do Rosinaldo Miani, que é um livro muito rico, tanto de informações sobre a charge, né, como as imagens, né? Então, há bastante material de imagens aqui. Então, é um livro muito bom, da editora Criativa, inclusive. E é um brinde que acaba vindo junto, além, outro brinde, né, que é um gibi. Sempre um gibi a mais, que no caso eu recebi esse buff. Cada sacola tem um gibi diferente. Com relação aos... Além disso, né, além desses aqui, no final, a professora convidada do Uruguai cedeu para alguns pesquisadores que estavam lá alguns dos trabalhos que ela trazia do Uruguai, como esse aqui, que é de autores de lá, né, autores uruguaios. Inclusive tem apoio do MEC deles, do Uruguai, que é Ministério de Educação e Cultura, Direção Nacional de Cultura. É interessante, né? Tem um MEC deles. E é um quadrinho em preto e branco que tem a ver com uma história de 1800 de lá, né? Da região, né, do Uruguai. E aqui, Las Historietas de Carlos Maria Federici, também do Uruguai, um autor uruguaio, né, e as histórias em quadrinhos desse autor. Então é um material de autores e de quadrinhos que não são conhecidos no Brasil, porque esse intercâmbio entre os quadrinhos sul-americanos é pequeno. O que mais temos acesso é do material argentino, que eu me lembro agora, né? Mafalda, Osterheld, alguns poucos, né? Cartunistas também, agora me fugiram os nomes. Mas é muito importante, muito interessante essa troca também. E, para finalizar, a área dos fanzines. Há quadrinistas, há pesquisadores também na área dos fanzines lá. Então, eu recebi Ângela Tem Uma Dívida, que na verdade é uma revista de história em quadrinhos independente do Lucas Nóbrega, que apresentou um trabalho, e esse trabalho, essa revista aqui, ela é fruto de uma pesquisa dele. Então, os lançamentos, porque houve lançamentos também de livros, inclusive um dos lançamentos, livros teóricos, e também esse que é a Autofagia, que é de quadrinhos, mas tem uma contraparte teórica com artigos, né, de vários autores pesquisadores sobre o quadrinho abstrato, quadrinho poético. Então, os livros e publicações que têm um viés acadêmico com relação à pesquisa, seja de TCC, graduação, mestrado, doutorado, eles entram. Esse é de quadrinhos, mas ele tem a ver com uma pesquisa do autor, que essa aqui é uma obra resultado do trabalho de TCC em mídias digitais desse autor, né? Então, ele entra e é como um fanzine, né? Tem até, eu comprei, adquiri um autografado, né? Tem também esse material aqui, que é do autor do evento Butantan Comics, que estava lá, que é o Sandro Merg Vaz. Ele tem esse catálogo zine do evento, com muitas ilustrações e imagens que tem a ver com o evento Butantan Comics. Muito bom, gostei bastante. Que é um fanzine catálogo. E esse fanzine dele, que é um fanzine baseado num trabalho que ele fez, trabalho acadêmico. Cadê meus quadrinhos da educação? E é um trabalho, eu tenho que lembrar agora que ele me explicou, eu não me lembro, mas é um trabalho que traz a biografia dele, imagética, né, em sequência, como se fosse uma fotonovela em HQ, né, mas não é bem isso, porque ele registra aqui fotos e alguns dados sobre, né. Por exemplo, uma vez fui até uma livraria pegar um autógrafo de Neil Gaiman e tal, e ele vai narrando aqui o que acontecia com ele com relação aos quadrinhos e ele, né? Então, é muito interessante, aqui está o autor, né? E esse é um trabalho fruto de alguma disciplina que ele fez. Agora eu não lembro se foi com o professor Paulo Ramos, mas foi uma disciplina que ele fez que resultou nesse
fanzine sobre a vida dele. Cadê meus quadrinhos na educação? Que é ele, foto da família dele. Muito interessante esse fanzine. O Inquietante, que é um fanzine de um dos alunos do Amaro Braga, que é professor da Universidade Federal, e agora que eu não vou lembrar se é do Pernambuco, acho que é, Universidade Federal do Pernambuco. Ou da Alagoas. Bem, desculpe, Amaro, depois eu retifico no rodapé do vídeo. Mas é um trabalho do aluno dele, que se chama Dante Martins, que é um fanzine bem interessante. Espero que goste da minha pequena zine, Gazi. Ele autografou aqui para mim. Tem a introdução explicando, que é uma temática de quadrinhos de terror, inspirado num dos textos de Freud, que explora o medo causado pela estranheza. E esse zine foi criado como parte da nota da disciplina Oficina de Histórias em Quadrinhos, ofertada pelo Instituto de Ciências Sociais, em parceria com o curso de Design, Jornalismo e Relações Públicas na Universidade Federal do Alagoas. É essa Universidade Federal que o Amaro leciona e que eu, por 2 vezes já, participei online dando uma fala sobre fanzines, e uma foi bem recente agora para a turma do Amaro. E aí é um quadrinho muito interessante, num padrão de quadrinho independente, que é um padrão também de tem até um texto aqui, né, de fanzine, né, um fanzine muito inquietante. Recebi do Edgar Franco, o Ciberpagé, o seu novo quadrinho independente, que também é um tipo de fanzine, quadrinho poético filosófico, né, fantástico filosófico, lançado Translobo recentemente pela editora Marca de Fantasia. Ele esteve no evento falando desse trabalho e também está na programação, e também lançando esse quadrinho novo dele, poético, fantástico, filosófico, que é o número 14 da série Artilectos Pós-Humanos. Tem no site Marca de Fantasia também. E eu vou terminar aqui, porque já ficou bem grande o vídeo. Só que eu quero terminar dizendo que eu vou dar uma abertura para o próximo vídeo meu, logo a seguir, possivelmente, que eu vou falar desse trabalho aqui do Walter do Carmo. E aí, só para vocês verem, porque o vídeo se estendeu muito, né? O trabalho dele está aqui, é um site. É o site dele, e eu vou no próximo falar sobre isso, porque eu quero me ater, já que tem a ver com quadrinhos poéticos, abstratos e experimentais, e fanzines em específico também. É um quadrinho independente que é um fanzine. Sim, e obviamente agradecer também os organizadores principais das jornadas, né? Professor Valdomiro Vergueiro, professor Nobu Shinen, professor Paulo Ramos, professor Roberto Elísio dos Santos e o professor Selby Pegoraro. Todos eles são os cabeças principais da organização do evento, das jornadas das histórias em quadrinhos, que é um evento internacional, complexo de se montar, mas muito bem organizado por esses excelentes profissionais que, acima de tudo, apreciam histórias em quadrinhos, fanzines, e esse é o principal motivo que chegou e levou a tudo isso, o gosto por ler histórias em quadrinhos, gibis. Enfim, falei bastante aqui sobre as jornadas internacionais de histórias em quadrinhos. Talvez tenha ficado grande, imaginei que ficaria. Demorei para fazer, tem outros trabalhos ainda para eu fazer, atrasados, mas porque rendem bastante material, bastante pesquisa, e há muitas coisas que eu deveria ter falado e esqueci também, mas paciência, acho que o principal está aí. Na descrição do vídeo vou deixar os links principais também, inclusive do YouTube, das 7ª jornadas, e que venham as 8ª jornadas internacionais de histórias em quadrinhos no ano de 2024. Um grande abraço a todos, até o próximo Gazine.